Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje vamos abordar o tema a respeito da queda de Satanás e com ele um terço dos anjos do céu. Isso consta aqui em Apocalipse 12, versículo 9. Diz assim: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta." Então veja que aqui Satanás é tirado do céu, mas ele é jogado à terra. Ele diz ai da terra e do mar, porque ele desceu com grande fúria, porque ele perdeu toda aquela regalia que ele tinha lá no céu, que ele estava junto com Deus, ele era um querubim querido, ele fazia tudo e comandava, ele era, vamos dizer assim, lá na Bíblia diz também que ele reluzia entre os minerais. Então ele era a estrela da manhã, ele era o primeiro dos anjos, ele era aquele que poderia e deveria ter ficado do lado de Deus, porque Deus o teria dado muitas vantagens, Deus o tinha tratado de forma muito carinhosa. Mas ele não só desceu, como trouxe com ele um terço dos anjos. Mas para que ele saísse de lá, houve uma guerra. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, a antiga serpente, que desde lá do Éden ela surge lá, né? Por isso a antiga serpente. E ele então lutou, ou seja, ele tentou convencer os anjos de que Deus estava tomando uma medida errada ao criar a humanidade. Que Deus diz: façamos o homem, nossa imagem e semelhança, e todos os anjos servirão. Aí Satanás diz: espera aí, quem tem que ter essa regalia são os anjos, e nós ainda vamos ter que servi-los? Não estamos de acordo. Aí começou a discórdia. Satanás então se colocou contra Deus e tentou fazer, entre aspas, a cabeça dos outros anjos para seguir o seu intento. Ele conseguiu convencer um terço dos anjos, mas 2/3 prevaleceram com Deus por intermédio do arcanjo Miguel, que fez um trabalho grandioso demonstrando que, vamos dizer assim, a permanência com Deus era muito mais eficaz. Por isso, desde lá, Satanás é o anticristo, o anti-humano. Então Satanás procura, através dos anjos que estão com ele, são muitos, você vê um terço de anjos, é um exército enorme. Então cada um tem a sua função, eles são organizados e eles entram na mente das pessoas. Você vê que a pessoa vai ao ridículo, a pessoa mata, a pessoa rouba. Muitos deles não têm força para isso, mas vão para as ruas ficarem jogadas ali, perde o amor próprio, perde tudo. E ele está rindo porque ele diz aí, tá vendo o que o senhor criou? O senhor criou isso aí, isso não vai para frente. Então, ele sempre procurou mudar a razão de Deus na nossa vida. Ele, quando chega lá no Éden, ele diz, olha aqui, vocês vão ficar nessa mesmice aí, coma da fruta e vocês serão igual a todos. Vocês terão pensamento, terão liberdade. Só que Deus sabia que o homem em liberdade, ele é altamente perigoso. Você observa, nós temos aqui na nossa sociedade do Rio de Janeiro grandes problemas hoje de desrespeito. Os comandos que são subcomandos dentro do Estado estão fazendo uma desgraça. Você vê que as pessoas, quantas pessoas são mortas por dia aí porque desobedecem, então morrem. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas entendem que a justiça é aquela. E como você mudará a cabeça de uma pessoa que precisa de poder, precisa de ter força, porque também se ele não mantiver aquilo ali, ele morre. Então ele deu
deu aquele passo e entrou ali, ele tem que manter aquilo. Então ele fica numa situação difícil, porque ele não pode mais voltar atrás. Ou ele tem que renunciar, ou ele vai morrer. Então veja que a pessoa que se acostumou naquilo, ela não quer mais voltar. Isso tudo é um plano diabólico que foi colocado para que as pessoas, depois que entram nessa circunstância, não têm condição de voltar mais atrás. Mas nós estamos livres, não estamos ainda reféns dessas situações. Nós podemos declarar em Cristo Jesus que nós queremos viver em paz, nós queremos viver em harmonia, que a nossa família é a nossa grande possibilidade de vitória. Como é bom você poder criar seus filhos em harmonia. Você, como pai da terra, sabe que quando seus filhos estão em harmonia, você está feliz. Mas, infelizmente, o Pai do céu não pode dizer a mesma coisa porque nós não estamos em harmonia. Aqui é um homem, uma pessoa querendo engolir a outra, ou seja, querendo aproveitar-se do outro, querendo explorar o outro. É a exploração do homem pelo homem e assim a vida continua. Essa vida que a humanidade abraçou é uma vida difícil. É como no mar, o grande engolindo o pequeno. Mas em Deus nós temos a certeza de que nós podemos viver com tranquilidade. Por isso que Deus está alcançando aqueles que criaram essa mentalidade de paz, essa mentalidade de harmonia com Ele, para que não conheça a segunda morte e com Ele possa viver a vida eterna. Esse é o plano de Deus, é isso e para isso que nós devemos atentar. Então, vamos colocar o nosso pensamento em ação e não aceitar que o mal nos subjugue, porque nós pertencemos a Deus Pai Todo-Poderoso e Cristo Jesus nos redimirá de todo o mal. Amém?